Pregou o parecer na indicação número 35/2023. Autor da indicação é a doutora Márcia Diniz. Matéria, projeto de lei 1496 de 2021 do Senado Federal, altera o artigo 9A da Lei número 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, para dispor sobre a identificação do perfil genético de condenados. Relatores, doutora Maria Nazaré de Penha Vasques Mota, doutor Paulo Fernando de Castro, aqui presente conosco, da Comissão de Criminologia, e doutor Marcelo Nogueira, da Comissão de Direito Digital. Usará da palavra, primeiramente, qual será a ordem? Será a doutora Ana Ruth primeiro, depois o Paulo? Ah, tá pela indicante, ok. Então, palavra do doutor Paulo Fernando de Castro, né, para apresentar o trabalho realizado pela Comissão de Criminologia. Senhor presidente Sidney Sanches, boa noite. Boa noite, doutor Falena, doutora Adriana. Boa noite a todos os presentes. E o parecer, conforme já foi dito, refere-se ao projeto de lei 1496 de 2021, que propõe a identificação de condenados através de perfil genético, colheita de DNA. Então, palavra-chave: identificação, amostra biológica, DNA e perfil genético de condenados. Eu vou tentar fazer uma síntese, presidente, e vou ler depois, na íntegra, somente a conclusão, tá? Para facilitar. Aqui tem alguns pontos aqui no meio, pareceu um pouco grande, e eu acho importante a gente tocar no assunto, independentemente da conclusão. O presente parecer é construído a partir da indicação da Comissão de Criminologia para apreciação do projeto de lei número 1496 de 2021, do Senado Federal, que altera o artigo 9º da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penais, visando a identificação do perfil genético dos condenados por crimes que especifica no citado projeto de lei. As questões suscitadas na indicação foram as seguintes. Da indicação, infere-se que a proposta legislativa justifica que as amostras coletadas poderão ser utilizadas para fins de busca familiar, que não deverão ser descartadas para não prejudicar o direito à contraprova inerente à garantia da ampla defesa, e poderão ser coletadas por qualquer servidor público devidamente capacitado. Houve uma emenda substitutiva do senador Sérgio Moro que expande ainda mais a incidência da obrigatoriedade de extração do perfil genético, estendendo-a a todos os que foram condenados por qualquer crime doloso, independentemente de sua natureza. Ademais, o projeto mantém as alterações inicialmente propostas nos parágrafos 5º, 6º e 7º, e permite que a identificação do perfil genético da pessoa investigada investigada antes mesmo do oferecimento da denúncia. Segundo o texto da proposta, será coletado DNA dos investigados em caso de indiciamento, prisão em flagrante ou prisão cautelar pelos seguintes crimes: praticados com grave violência contra a pessoa, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, contra criança ou adolescente, previstos nos artigos 240 e 241-C do ECA, e organização criminosa que dispõe ou se utiliza de armas de fogo. Legislação sobre DNA e sua evolução. Aqui eu vou falar rapidamente, porque não é essa a única legislação que cuida do tema, mas para alteração do dispositivo da Lei 7.210, somente essa lei, né, esse projeto de lei. Tá? Houve, quando da apresentação desse projeto de lei, uma reação, e se ingressou com recurso extraordinário que tomou o número 973837,
em que foram questionados o princípio constitucional da autoincriminação e que, na realidade, tratava-se de coleta de material de condenado, constituindo-se em identificação criminal compulsória. O relator do recurso foi o ministro Gilmar Mendes, e o STF reconheceu ser a matéria constitucional e de repercussão geral. Esse recurso extraordinário ainda não foi julgado, definitivamente. Aqui que parecia um pouquinho grande. E aí nós temos a considerar o projeto de lei em comento. No projeto de lei em comento, previa-se a coleta de DNA dos condenados nos crimes que especificavam. Aí já citei lá, não vou citar novamente. O senador Moro ampliou a coleta que deverá ser feita em todos os condenados, com pena de reclusão em regime inicial fechado assim que ingressarem na prisão. O senador Paulo Paim sugeriu que, em caso de crime hediondo, seja a coleta feita no local do crime e o exame do corpo de delito sendo incluídos no banco de perfis genéticos, se possível, no prazo de 30 dias após a recepção da amostra pelo laboratório. O relator do projeto ainda estabeleceu que os investigados tenham a identificação do perfil genético em caso de recebimento de denúncia em crimes praticados com grave violência contra a pessoa, em crimes contra a liberdade sexual, em crimes sexuais contra vulneráveis, em crimes que envolvam pornografia infantil e em crimes de organização criminosa quando o grupo usar ou tiver arma de fogo. Para o senador Moro, não existe contrariedade ao direito ao silêncio ou à autoincriminação no projeto. Entende que isso é semelhante à coleta de impressão digital. O projeto de lei foi aprovado pela CCJ de forma acima, conforme acima se sabe. Da colheita do DNA na fase investigatória. O inquérito policial, pela sua própria essência inquisitorial, parcial e unilateral, raríssimas vezes produzirá matéria ou subsídios capazes de embasar eventual tese defensiva, levando-se em conta que o suspeito não representa ali uma entidade apta a exercer uma paridade de armas, qualquer atividade de defesa e construir eventual prova que lhe favoreça. Como se inferir que a colheita de DNA cumprirá para o investigado uma função de garantia? É a pergunta que se lança aqui. Vamos pular aqui algumas coisas, porque o tempo é curto, presidência? Mas temos muitas coisas aqui ainda para falar. Depois a gente fala da política criminal. Não vamos ler tudo, porque é uma parte bastante grande, mas quando se fala de política criminal no Brasil, não obstante a quantidade de escritos acerca do assunto, a primeira maior observação é que o Estado não está preocupado em ter uma política criminal definida. Todo o aparato legislativo de combate à criminalidade está apoiado na criminalização de tudo e de todos, principalmente da pobreza, que concentra muitas vezes os projetos de lei no atendimento do clamor público ou no radicalismo político promanado do discurso de ódio. É mais a vindita como ranço do que política criminal. A necropolítica também se faz presente nessa pseudopolítica criminal. O Estado legiferante age como se pessoas e suas vidas, cuja dignidade alicerce e alimenta os direitos da personalidade e os direitos humanos, não existissem no mundo jurídico. E a face mais perversa de tudo isso se revela de forma hialina, quando se percebe que projetos de lei, como o em análise, são decorrentes do mesmo sistema que potencializa a indiscriminada criminalização da pobreza desde o século XIX, ou talvez antes, com seu matiz racista e discriminatório com aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ao invés da criação de políticas públicas sociais destinadas a diminuir as flagrantes desigualdades que são determinantes para o aumento da violência, criou-se no Brasil uma forte demanda por políticas criminais, entre aspas, que fazem promanar do poder do Estado respostas legislativas cada vez mais repressivas, criminalizadoras, discriminatórias, classistas, penalizadoras, em síntese, violadoras de direitos daqueles que já não possuem direito algum. A falta de uma política criminal bem definida no sistema de justiça criminal no Brasil
né, criou uma arma de destruição em massa contra pretos, analfabetos e pobres. A colheita de DNA para a criação de perfil genético nada acrescentará à política de combate à criminalidade, haja vista a ausência de políticas públicas que visem enfrentar o analfabetismo, os baixos salários, a insegurança alimentar, o racismo e tudo mais que existem em olvidar em termos de garantia à dignidade humana. Depois a gente fala aqui do controle social da miséria pelo direito penal. A gente vai pular para ganhar um pouquinho de tempo, para eu poder chegar logo na conclusão. Ah, tá. Bom, eu posso passar para a conclusão, não tem problema algum, né? Tinha aqui ainda outras coisas importantes a falar, mas eu passo para a conclusão, até em função do tempo em respeito ao regimento. De qualquer forma, o parecer está lá à disposição. Tá? A conclusão, se me der mais 2 minutinhos, eu concluo. Tá? Conclusão. A história brasileira se caracteriza pela exclusão social e racial, marcada por um passado não tão distante de teorias pseudocientíficas usadas para chancelar uma política de eugenia. O mau uso dos dados genéticos de condenados poderá fomentar um banco de suspeitos preferenciais, que ficarão por tempo indeterminado com o estigma de possíveis culpáveis, reforçando assim a estigmatização e seletividade do sistema carcerário brasileiro, que atinge prioritariamente jovens, pobres e negros. Diante do até aqui exposto, verifica-se que o projeto de lei, em análise, viola vários princípios de direitos e preceitos constitucionais e legais, pois a pessoa humana é olvidada do ponto de vista axiológico. Se aprovado, o referido projeto de lei criará uma extensão cruel da pena, que diminuirá o valor e a dignidade do ser humano, algo que é obrigação do Estado proteger. Na fase de investigação, a colheita de DNA para fins de criação de perfil genético seria fato gerador de produção de prova contra a própria pessoa. Às pessoas presas, preventiva ou provisoriamente, há de se aplicar o princípio da presunção de inocência, o que não se coaduna com os fins da colheita do DNA. Por outro lado, não se pode olvidar que a autoincriminação viola direitos humanos e direitos da personalidade, haja vista que o corpo humano estará sendo utilizado como forma de punição. Se a pessoa estiver condenada, haverá uma identificação compulsória e desnecessária, fora das hipóteses previstas no artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado. A execução de pena deve, entre outros fatores, assegurar ao recluso um regresso progressivo à vida em sociedade. A colheita de DNA para perfil genético, ao contrário, aumenta o estigma daquele que, culpado ou inocentado, deveria ter todos os auxílios eficazes para diminuir os preconceitos aos quais é submetido ao ser privado da liberdade. O projeto é omisso no que diz respeito ao custo financeiro e ao impacto orçamentário para a implementação do mesmo. Os custos financeiros não previstos para um projeto de viés punitivista e de desdobramentos nefastos para a pessoa humana, como o presente, poderiam ser mais bem utilizados como investimento em políticas públicas preventivas ou em políticas públicas destinadas àqueles egressos do sistema prisional. Há de se rechaçar também o argumento de que o projeto de lei almeja aprimorar a segurança pública. Com efeito, o artigo 6º da Constituição da República preceitua como direito social a segurança. Todavia, a colheita de DNA nos moldes propostos viola o direito à privacidade da pessoa natural. Neste caso, havendo cotejo entre dois direitos constitucionais garantidos, segurança e privacidade, há de prevalecer esse último, por atender ao princípio da dignidade humana. Não pode prevalecer, conforme proposto no PL, a falta grave em decorrência de recusa ao fornecimento do material genético, em face da violação dos princípios acima mencionados, principalmente da dignidade humana, da autodefesa, da não incriminação, todos alcançados pelo princípio nemo tenetur. O projeto de lei de número 1496/2021 promove o etiquetamento da massa carcerária, composta em sua maioria por jovens negros e pobres, fere o princípio da humanidade, uma vez que cria uma pena indelével
e violadora da incolumidade física e moral das pessoas naturais, desde a fase investigatória, o que é flagrantemente inconstitucional. Portanto, trata-se de mais um projeto de lei com gênese aporofóbica e com ranço de racismo de Estado. Por esses motivos, o parecer é pela rejeição integral do projeto de lei 1496/2021. Sugere-se o encaminhamento do referido parecer ao Senado Federal e requer-se a habilitação do IAB como amicus curiae, no recurso extraordinário 973-987. Obrigado, Presidente, doutor Paulo. desculpe aqui pela extensão. Não, não tem problema. Com a palavra, não, indicante não, o doutor Marcelo Nogueira, da Comissão de Direito Digital, pelo prazo regimental. E antes faço o registro do aniversário da nossa terceira vice-presidente, doutora Ana Amélia, que hoje comemora mais um aninho. Hoje ela está ficando um ano mais jovem hoje. Parabéns, Ana Amélia. Obrigado, senhor Doutor presidente. Marcelo Nogueira, com a palavra. Pelo prazo regimental, por favor. Obrigado, senhor presidente. Estendo meus parabéns à Ana Amélia e vou tentar não fazer uma defesa em duplicidade diante do brilhantismo de quem me antecedeu, mas vou trazer só pontos mais relacionados à nossa matéria. De cara, na comissão, houve uma preocupação generalizada por trazer uma coleta de informação genética de pessoas não condenadas com trânsito em julgado. E, após os pareceres, nós tivemos a notícia do julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.620, que estabeleceu exatamente um precedente em que somente seria possível esse tipo de coleta obrigatória depois do trânsito em julgado no entender da Suprema Corte. Isso nos trouxe um certo alento, senhor presidente. Contudo, a realidade é que o manual de procedimentos que hoje é seguido dentro da rede integrada de bancos de perfis genéticos no Brasil, ele estabelece que a coleta se dará para todo aquele que tiver sido condenado em primeira instância e ingresse no sistema penitenciário. Não há qualquer tipo de restrição, apesar também de não haver previsão, seja legal, seja no decreto. Então, o procedimento que as autoridades policiais seguem por força da edição de um manual de procedimentos do comitê gestor, ele estabelece que aquele que ingressar na penitenciária, seja ele em qualquer condição que tenha uma condenação em primeira instância, ele terá a obrigatoriedade de fornecer os seus dados genéticos, podendo ser, inclusive, penalizado com penas por mau comportamento se negar a fornecer esse material. Não há procedimento administrativo de contestação dessa coleta, não há procedimento administrativo de retificação dessa coleta, não há possibilidade de acesso do titular do dado ao dado coletado, que são 3 pilares básicos da proteção de dado pessoal no mundo todo. Dentro da nossa rede integrada brasileira não existe. E o que também nos chamou muita atenção, senhor presidente, é que foi estabelecido por esse comitê gestor um fluxo de tomada de decisão de publicidade de coincidência registrada. O que isso significa? Se por algum motivo se chegar a uma conclusão de que houve uma coincidência de uma certa coleta genética com alguém que foi registrado no banco, há uma tomada de decisão administrativa de como tornar isso público. E, infelizmente, essa tomada de decisão passa pelos órgãos de comunicação social da Polícia Federal e não necessariamente pelas autoridades investigadoras, nem pelo Poder Judiciário. Então, a tomada de decisão se vai tornar público uma eventual coincidência que não necessariamente estabelece qualquer tipo de culpabilidade. De setores de comunicação social
das autoridades dos órgãos policiais brasileiros. E aí há um outro problema, senhor presidente. Nós temos um comitê gestor da rede integrada que foi estabelecido através do decreto 7950 de 2013. Acontece que o decreto 9759 de 2019 extinguiu todos os comitês e colegiados que não tivessem previsão legal, e isso no governo Bolsonaro. E houve, então, a concessão de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.121, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, em que se suspendeu a eficácia desse decreto que extinguia os colegiados, mas essa suspensão da eficácia ela é limitada aos colegiados que tivessem previsão legal, isto é, que eles estivessem estabelecidos pela lei, o que não é o caso do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos Brasileiros. Qual a consequência disso, senhor presidente? É que toda a cadeia de regulamentação que nós temos hoje com relação aos bancos de dados genéticos, de perfis genéticos no Brasil, que vem do comitê gestor, ele tem um risco de um vício de origem, porque o comitê teria sido revogado pelo decreto 9759, não houve uma repristinação dele ou uma retomada de gestão, de vigência do comitê, e ele continuou a emitir normas regulatórias para a matéria. E aí, um ponto extremamente importante é com relação ao banco de dados de desaparecidos. No que se diz respeito aos bancos de dados de desaparecidos, e como é que isso é feito? Você faz a coleta de material genético dos parentes da pessoa desaparecida. E aí você faz uma comparação por aproximação. Esse tipo de análise, ele, na realidade, está expressamente proibido na lei. E ele está regulado unicamente pelo comitê gestor. Então, se nós tivermos uma questão de vício com relação à permanência ou não da eficácia das regras emanadas pelo comitê gestor, nós temos um risco na custódia de provas de todos os casos de pessoas desaparecidas no Brasil. Isso chamou muita atenção da nossa comissão e nós entendemos que é a matéria, apesar de não estar diretamente relacionada ao projeto de lei, que precisa ser levantada para que não se perca a oportunidade do projeto não tratar desse tipo de regulamentação. É uma oportunidade maravilhosa que o PL 1496 possa regularizar a situação dos bancos de dados de perfis genéticos de pessoas desaparecidas. Ademais, senhor presidente, o que nós verificamos também com relação ao trâmite do procedimento legislativo é que há não só o que foi apresentado pelo colega de uma violação da lei de responsabilidade fiscal, porque gera uma despesa permanente sem previsão de custeio, há também vício de origem, de competência, porque a matéria de criação de função ela é de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, a origem, quando eles fazem a transferência de funções ou criação de novas funções públicas, gera vício de origem, que pode também gerar inconstitucionalidade do projeto. Além disso, senhor presidente, já pedindo desculpa pela repetição de tantas questões ao mesmo tempo, nós temos uma grande preocupação em relação à cadeia de custódia da prova, porque o PL, como ele foi proposto, ele estabelece que a autoridade policial que estiver presente na cena vai poder fazer a coleta das amostras genéticas presentes naquela cena de crime. Atualmente, a legislação exige que isso seja feito por um perito técnico policial. Com a aprovação do PL no texto proposto,
o que ocorrerá é que o policial que estiver presente na cena vai poder fazer a coleta, ou vai poder não, ele vai ser obrigado a fazer a coleta, porque ele que vai ter o primeiro acesso daquele material genético. Isso não só gera um risco de perda de confiabilidade da prova, como a utilização equivocada da estrutura policial, que ao invés de estar combatendo o crime na rua, vai estar ali fazendo algo que não é sua atividade primordial ou prioritária, bem como aumenta significativamente o risco de erro nessas coletas e perda da prova. Então, por esses motivos, senhor presidente, a nossa posição na comissão é pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto como proposto e, mais do que isso, para chamar a atenção tanto do Ministério da Justiça, que é o responsável por essa matéria, mas da necessidade de uma grande e profunda revisão de toda a regulamentação do Banco Nacional de Perfis Genéticos e da rede integrada de Banco Nacional de Perfis Genéticos para que não tenhamos problemas futuros. Obrigado, Marcelo. Está muito claro, enfim, apresentação, enfim, nós temos pareceres convergentes, enfim, e um elenco enorme, né, de violações a direitos pessoais. Bom, eu ponho em discussão o parecer. Não, Ana Ruth, você fala por último, né, depois dos debates, quem faz o fechamento é Vossa Excelência. Tá? Põe em discussão do caso Eduardo Machado. Presidente, só para registrar, né, a minha satisfação e parabenizar os dois pareceristas pela forma ampla como abordaram o projeto. O projeto é realmente absurdo sobre vários aspectos. A gente vive, às vezes, situações de um país louco, né? Uma sedução pelas novidades e sempre a tentativa de utilizar de forma discriminatória, que é isso que nós veremos. As inconstitucionalidades absurdas. E nós, da área criminal, já temos essa história de tentativas de humilhação aos acusados, aos condenados. Já desde o início, antigamente, era a identificação datiloscópica, que falava tocar o piano, quando já a pessoa era indiciada por um despacho do delegado, já que se criava aquele constrangimento, que a Constituição veio a sanar isso, a dizer, a pessoa que está civilmente identificada não precisa passar por aquele constrangimento. Então, se nós temos que ter um banco genético, tem que ser um banco genético nacional, não aquelas pessoas foi condenado em primeira instância, não transitou em julgado e já está submetida a essa identificação. E abordaram muito bem a questão da falta de fiabilidade do modelo, como está estipulado, a coleta desses dados genéticos no local do crime, que poderá levar a inúmeros equívocos. Eu parabenizo ambos os pareceristas pelo detalhamento dos pareceres, apontando todos os absurdos desse projeto. Obrigado, Carlos. Dr. Márcio Garandiano. Por palavra. Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência e todos os colegas. Eu participei na Comissão de Criminologia da análise desse parecer, mas eu queria dizer que, embora a indicação não tenha sido submetida à Comissão de Direito Penal, eu tenho certeza que existe, da Comissão de Direito Penal, como o doutor Carlos Eduardo Machado ressaltou agora, um alinhamento total com os dois brilhantes pareceres. Então, eu queria só reforçar esse aspecto, que, do lado dos penalistas, da Comissão de Direito Penal especificamente, com certeza, o apoio aos dois pareceres, que são excepcionais, é total. Obrigado, Tomás Parodi. Bom, alguém mais inscrito, não vejo ninguém virtualmente e presencialmente também não. Então, passo a palavra para falar em nome do indicante, doutora Ana Ruth. Olá, boa tarde. Bom, eu falo aqui em nome da Márcia, mas o meu nome também, porque a nossa opinião converge totalmente. A Márcia pediu que justificasse a ausência dela, a gente teve um imprevisto no escritório, de forma que ela não pôde comparecer, mas pediu que eu
viesse aqui manifestar não só a concordância absoluta com ambos os pareceres, né? Não só o parecer da Comissão de Criminologia, que foi aceito por aclamação, aprovado por aclamação nas nossas reuniões, mas também do parecer de direito digital, que, enfim, é perfeito em abordar os temas que são pertinentes à comissão. Para além disso, eu queria apenas registrar, né, em nosso nome da comissão, a importância institucional do IAB se manifestar nesse tipo de situação, no curso do trâmite desse tipo de projeto de lei, né? Acho que é muito importante que a gente sempre se posicione frente a iniciativas legislativas que pretendem diminuir, enfim, restringir não apenas garantias processuais, né, mas também garantias individuais fundamentais e basilares do direito penal, como o princípio da presunção de inocência e também da vedação à autoincriminação, etc. Mas que, em última análise, também são formas de perpetuar estigmas, né? Então, só fazer essa observação e manifestar a minha e da Márcia concordância e admiração pelos pareceres que foram produzidos. Obrigado, doutora Ana. Eu vou pôr em votação. Manoel, até porque eu ouvi um pedido, você pode botar em enquete, só para a gente não ter dúvida, né, enfim, do processo de votação, enfim, põe em votação aqui no plenário, caso alguém se oponha, levante a mão, e aqueles que estão virtualmente, peço que façam a sua manifestação, né, pela virtual, por favor. A gente não precisa votar. Eu vou botar só para não dar ali, vai dar. Ainda aguardando, doutor. Tá bom, eu tô. Você acha ou você gosta? Tá certo. Então, eu não voto, não posso Aí de votar. votação. Aguardando um voto. Bom, aqui aprovado por unanimidade aqui no plenário físico e plenário virtual. Emanuel, 100%, enfim, então, aprovado por unanimidade. Parabéns pelos trabalhos excelentes